Hello, English students! Welcome to your English class number 35, The Review. Muito bem, bem-vindos a mais uma revisão. Nessa nossa aula, nós vamos rever o que aprendemos desde a aula 26, depois da nossa última revisão, né? Que nós tivemos revisão na aula 25. Então, nós vamos rever os conteúdos mais importantes desde a aula 26 até a aula 34. Bom, então a gente começa aqui, vamos abrindo os slides. Let's start with interjections, interjeições. Class 26, né, da aula 26. Nós temos aqui algumas interjeições, então só para lembrar o que é interjeição. Interjeição é o som que você faz quando você está expressando alguma emoção, né? Então você pode escrevê-la também, mas você também vai pronunciar. E aí tem alguma diferença das interjeições, como que elas são faladas em inglês e como elas são faladas em português. Algumas são muito parecidas, o som, né? Mas a escrita sempre vai ser bem diferente. Então vamos começar aqui. A gente começa com wow. Wow. Tem um som muito parecido com o uau de português. Ele significa a mesma coisa, tá? É para expressar alegria, emoção, surpresa ou entusiasmo. Mas, quando a gente vai escrever em inglês, a gente vai escrever W-O-W. Então, a escrita é diferente, tá? Então, só o som é muito parecido, wow, mas a escrita é bem diferente. O segundo exemplo de interjeição que nós temos é aquela interjeição que a gente usa para dizer que tá doendo, que sentiu alguma dor, que viu alguma coisa que fez você se sentir assim, com dor. Então, essa expressão é para dor, ela é equivalente ao I em português, e aí em inglês ela é bem diferente, ela é ouch. Então, o som e a escrita aí completamente diferente, né? Alguém te deu um beliscão, você não vai falar I em inglês, você vai falar ouch, tá bom? Porque I em inglês é I, é eu, né? Então, não tem muito sentido você falar isso. Por isso que existe essa interjeição como ouch. Well, correspondente ao bem em português, né? A gente usa quando a gente vai iniciar uma frase normalmente, expressar uma opinião, a gente fala bem, né? E aí continua a frase. Em inglês a gente vai falar well, então bem diferente também. Ew é equivalente ao eca em português, quando você tá com nojo, né? Você fala ew. E aí também se escreve EWW, bem diferente do eca em português. O próximo que nós temos é o on. O som é parecido com aquele que a gente usa em português para expressar emoção, né? Aquela coisa quando você se depara com algo fofo, com algo comovente, com algo amável. Você fala, oh, você vê um bebê, um filhotinho, alguma coisa bem bonitinha, assim, fofa. Você fala, oh. Então, em inglês, a escrita é AWW. Então, é bem diferente também como se escreve. O som é parecido, mas a escrita muda bastante. Seguindo em frente aqui nós temos o gosh, né? Gosh. Então, que é um substituto do oh my god. Então, para ficar mais curto, que a gente fala, ai meu Deus. Ou pode falar também no lugar do nossa, né? Se a gente quiser expressar o nossa, gosh, né? Você também usa essa expressão, tá bom? E o último que nós temos é o damn. Damn. Seria o correspondente em português ao droga, caramba, né? Quando você tá surpreso, com raiva, né? Ou expressando alguma reprovação. Aí você fala, damn, caramba, droga. Alright? Seguindo em frente, porque é revisão, né? Tem que ser bem rapidinho. Let's go to slide number 3. Prepositions of places. Então, preposições de lugares, class 27, né? Aula 27. A gente tem aqui algumas preposições para a gente poder indicar localização de coisas, de lugares, né? Então, a gente começa aqui com o above, que significa sobre ou por cima de. Example. The company director is above my manager in hierarchy. Então, o diretor da companhia está acima do meu gerente em hierarquia. Ok.
Segundo, nós temos behind, significa atrás, ok? Atrás. Então, my dog is always behind me. Meu cachorro está sempre atrás de mim. Então, a posição, né, a localização dele é atrás de mim, behind me. Between significa entre, quando você vai falar entre duas coisas. Então, the shopping mall is between the bank and the city hall, ok? Próximo, under. Under é embaixo. Então, você vai falar assim, uma frase, embaixo, abaixo ou sob, né? Então, você vai falar, the tools are under the sink, né? As ferramentas estão embaixo da pia. The tools are under the sink. Next to significa ao lado de, perto de. Example, she sat next to me. Ela se sentou ao meu lado, ela se sentou perto de mim. Over, além, por cima, pairando sobre. Então, o exemplo que nós temos aqui é: It feels like there is a black cloud over me. Parece que tem uma nuvem negra sobre mim. Então, quem nunca passou por isso, né? De parecer que tudo dá errado. Então, é quando tem a black cloud over you. Então, por cima, pairando, né? Ok? Então, essas foram as preposições de localização que nós aprendemos na aula 27. Let's go to class number 28. Adverbs of degree, né? Os advérbios de grau. Então, nós temos alguns aqui e eu vou explicar para vocês para que eles servem. Os advérbios, eles são utilizados antes dos adjetivos para dar uma ênfase a eles. Então, eu vou falar assim, você é bonita. Mas eu posso falar, você é muito bonita. Então, em vez de eu falar you are beautiful, eu vou falar you are very beautiful. Ou you are so beautiful. Ou you are really beautiful. Então, eu vou usar esses advérbios de grau de intensidade, né? Para dar uma força, né? Para dar uma intensidade aos adjetivos. Então, nós temos aqui o very, que é muito, o so, que é tão, totally, totalmente, terribly, terrivelmente, almost, quase, rather, bastante, really, muito, realmente. Vocês vão ver que tem bastante aqui na próxima parte. Quite, bastante. Pretty, bastante e muito. Fairly, bastante. Extremely, extremamente. Unbelievably, inacreditavelmente. Particularly, particularmente. Insanely, insanamente. Então, todos esses advérbios você pode usar antes de qualquer adjetivo para deixar ele mais forte, né? Então, tanto pro bem quanto pro mal, né? Oh, she is very boring. Ela é muito chata. She's so boring. Ela é tão chata. She's terribly boring. Ela é terrivelmente chata. Então, você pode usar para dar uma ênfase, para dar uma força, uma intensidade a qualquer adjetivo, tá bom? Continuando, let's continue with future continuous. Muito bem, então nós temos aqui o future continuous, que em português normalmente ele não é muito bem usado, as pessoas não sabem usar, elas falam, eu vou estar atendendo o seu telefone, eu vou estar passando a informação. Então, elas usam o future continuous de maneira errada aqui em português. Vamos aprender a maneira correta de utilizar, tá bom? Então, ó, pelo menos em inglês. Formação. O tempo verbal future continuous é formado desta maneira. Vem o sujeito, né, que pode ser I, you, he, she, it, Maria, João, José, mais o will, que é o auxiliar do futuro, né, que vai deixar o verbo no futuro, mais o verbo to be, tipo, literalmente vai ser o verbo be, né, porque se ele vem com auxiliar não pode ser nem o am, is, are, muito menos o was e o were. Então, vai ser o verbo be mesmo, tá? Então, o sujeito mais o will, mais o verbo to be, mais um outro verbo com o ing e a continuação da frase, caso caiba, tá? Então, a gente tem aqui
essa formação. Então, vou dar um exemplo. Eu estarei estudando inglês todas as manhãs. I will be studying English every morning. Então, I é o sujeito, will, futuro, be é o verbo ser, né? Então, eu estarei, eu serei, eu estarei, né? O verbo to be é ser ou estar. Nesse caso, é estarei. E aí, o verbo study, que é estudar, ficou com ing, né? Então, studying e o complemento é English every morning, tá? A função, para que serve o future continuous? O future continuous indica uma ação ou evento não concluído, que permanecerá acontecendo após o presente momento. Ele é utilizado para diversos objetivos, então vamos ver aqui os exemplos. Então eu quero dizer assim o que vai estar acontecendo no futuro, né? Eu vou falar assim que daqui a tanto tempo eu vou estar fazendo tal coisa. A gente usa, por exemplo, in 1 year I'll be graduating from college. In 1 year I'll be graduating from college. Então, em 1 ano, eu estarei me formando na faculdade. Então, estou dando aquele tempo, né? Então, daqui a 1 ano, eu estarei me formando na faculdade. Future continuous. O outro é uma coisa que está acontecendo e que você já espera que vai continuar acontecendo no futuro. Que é isso aqui, ó. In 2 days, I'll still be waiting for her to call. Então, in 2 days, I'll still be waiting for her to call. Que significa em 2 dias eu ainda estarei esperando ela ligar. Então, significa uma coisa que está acontecendo agora e que vai continuar acontecendo no futuro. Então, é future continuous também. Aí eu quero, né, ter uma previsão de uma coisa que vai acontecer no futuro. Então, aqui eu vou fazer uma pergunta de uma previsão para o futuro. Will you be studying for the test by midnight? Will you be studying for the test by midnight? Então, você vai estar estudando para o teste até a meia-noite? Então, esse aqui é uma coisa que vai estar acontecendo no futuro. Próximo. By this time, next week, I'll be having my surgery. By this time, next week, I'll be having my surgery. Então, aqui tá dizendo, né? Eu tô prevendo uma, né? Não estou prevendo, estou falando uma coisa que vai acontecer no futuro e dizendo o momento, né? Neste momento, em 1 semana, né? Daqui a 1 semana, eu estarei tendo a minha cirurgia. Então, é future continuous também utilizado nesse sentido. Ok? Perfect! Let's go to slide number 6. Slide number 6, languages spoken by these countries. Muito bem. Então, aqui a gente tem uma matéria da aula 30, né? Class 30, falando das línguas faladas nesses países, né? A gente tem uma lista aqui de English speakers, né? Falantes de inglês. Spanish speakers, de espanhol. French speakers, de francês. Portuguese speakers, de português. German speakers, de alemão. Chinese or Mandarin speakers, de chinês ou mandarim. Italian speakers, de italiano. Dutch speakers, de alemão, de holandês. Greek speakers, de grego, e Japanese speakers, de japonês. Então, aqui a gente tem a lista dos países, a gente leu, né? Vocês viram os países e as nacionalidades nessa aula 30. Então, aqui é só para vocês reverem mesmo e saberem quais países que falam inglês, quais que falam espanhol, quais que falam francês, tá bom? Muito bem. Moving on. Seguindo em frente, a gente vai rever as regras do possessivo, né? Rules são regras. Class 31. Então, foi uma matéria da aula 31, quando a gente aprende a usar o apóstrofo e S para indicar que algo pertence a alguém. Muito bem. Só que também tem algumas vezes que a gente vai usar o of, que significa de. Então, nessa matéria, a gente viu quando que a gente usa of e quando a gente usa
o apóstrofo IS. Muito bem. Como regra geral, usamos o apóstrofe S para expressar posse, e em geral, quando falamos de pessoas. Então, o apóstrofo fica para falarmos. Aqui é quando a gente usa o apóstrofo. Do que pertence a pessoas, então vamos dizer a bicicleta do John. John's bike. Então, o dono, né, a pessoa que tem a posse, vem na frente. No final do nome dela, você coloca apóstrofe S e depois você escreve o que é de posse dele. Então, no caso do John, é a bike. Então, fica John's bike. Ah, e se o nome da pessoa já tem S, a gente coloca outra apóstrofe S? Nesse caso não, gente. Se o nome da pessoa já tem S, você só coloca o apóstrofe e continua a frase, tá bom? Não é necessário colocar outro S. Aquele S do nome dela já serve para indicar o possessivo também. De algo que se relaciona ou pertence a pessoas ou animais. Então, vou dizer assim... My mom's diet, né? A dieta da minha mãe. Então, a dieta se relaciona com ela. Não é uma coisa que ela possui, mas se relaciona com ela. É a dieta dela. Então, my mom's, né? Minha mãe, apóstrofe S, diet, tá? Igual. A dona da dieta quem? É ela, my mom's. E aí, no final, a gente coloca a dieta. O próximo tá falando de características de pessoas ou animais. Por exemplo, my dog's tail is long. My dog's tail is long, que significa o rabo do meu cachorro é comprido. Então, my dog, o dog, né, o cachorro, que é o dono do rabo. Então, my dog's, apóstrofe S, tail, que é o rabo, is long é a continuação da frase, né? É longo. Expressões de tempo. Então, expressões de tempo, a day's work ou today's news. Então, eu poderia, em vez de usar a day's work, né, que é um dia de trabalho, e today's news, que é a notícia de hoje, a notícia do dia, eu poderia falar assim, a month's work, né, um mês de trabalho, a week's work, uma semana de trabalho, enfim, tá? Esse daí é utilizado para expressões relacionadas a tempo, né, quando a gente fala dia, mês, ano, e por aí vai. Ou expressões fixas. Então, a gente tem uma expressão fixa que a gente usa o apóstrofe S também, que é for God's sake. Então, God é Deus e sake fica no sentido de amor, né? Quando você vai falar pelo amor de Deus, em inglês você fala for God's sake. Então, é o mesmo sentido, né? O amor é de quem? De Deus. Então, Deus vem na frente, apóstrofe S e daí o amor, tá bom? Que não é amor, né? De verdade, é sake. Mas é nesse sentido, é no sentido que a gente usa aqui em português. Agora, a gente vê quando que a gente usa o of. Então, a gente viu que a gente usa o apóstrofe S em todas essas situações. Quais situações sobraram para o of? Então, aqui você viu que lá no comecinho tá falando que usa o apóstrofe S principalmente para pessoas, né? Então, quando a gente tá falando de objetos inanimados, a gente não usa apóstrofe S. Então, aqui, se eu for falar assim, a página do livro, eu vou falar the page of the book. A página do livro. Então, se você for traduzir, vai ser bem ao pé da letra. The page of the book. A página do livro. Então, livro é um objeto inanimado, né? Então, a gente usa o of para nomes muito longos. Então, o primo da minha tia-avó. Então, para não falar my great auntie's cousin, para ficar uma coisa muito comprida, eu posso falar the cousin of my great aunt. Então, a gente usa o of para não ficar muito lá atrás quem é o dono, né, do objeto de posse. Para expressões fixas como the beginning, middle, end, top, bottom, front, back, side. Então, expressões fixas, né? Começo, meio, fim, em cima, embaixo. A gente vai usar of. Então, eu quero dizer assim, o início do livro. The beginning of the book. O final do livro. The end of the book. Então, a gente usa of, tá bom? É a mesma coisa se eu estiver falando de uma viagem, por exemplo. O início da viagem. The beginning of the trip. The middle of the trip. Tá? A gente vai usar o of quando a gente está utilizando uma dessas expressões, tá? Beginning, middle, end, bottom, back, side, front, ok?
Muito bem. Então, vimos aí os possessivos. Seguindo em frente, vamos para o slide número 8, Prepositions. Aqui nós vamos ver mais algumas preposições, tá? Essas preposições são preposições bem importantes e elas são 3. With, né? A pronúncia é essa, with, língua no meio dos dentes. Over, que a gente viu lá naquela de localização, né? Mas aqui ele vai ter outro sentido, vai ter outra tradução. E o by, tá? Então, o with, que é a primeira, ela sempre vai significar com. Então, ele vai ter no sentido de estar junto, envolvido, estar com alguma coisa, né? Então, a própria tradução já indica para que serve, né? Então, estar com, a gente vai usar with. A gente tem 2 exemplos aqui. O primeiro é: We went to the bar with some colleagues. We went to the bar with some colleagues. Então, nós fomos para aquele bar com alguns colegas de trabalho. Então, né, colleagues é colegas referente a pessoas que trabalham com você ou pessoas que são da mesma profissão, tá bom? Example number 2. He met a girl with breast implants. He met a girl with breast implants. Ele conheceu uma garota com implantes no seio. Então, com implantes, né? Tá junto, tá com a garota. Então, with. A próxima preposição que a gente vai ver é over. Então, o over, nesse caso, às vezes ele não vai ter nem tradução, ele só vai dar uma ênfase. E outras vezes ele vai significar a mais, acima, por um período ou por mais de. Vamos ver os exemplos aqui. O exemplo número 1 que nós temos é: She almost fell over me. She almost fell over me. Então, ela quase caiu por cima de mim. Então, aqui a tradução é por cima, vai ser utilizada, tá? É traduzido por cima de mim. Example number 2. I waited for over an hour. Então, esse aí já é mais, né? Por exemplo, eu trabalho aqui há mais de um ano. I work here over a year. Então, aqui ele está dizendo, eu esperei por mais de uma hora. Então, esse over, né, no sentido de mais, tá? Em sentido de pessoas também você pode falar. Havia mais de 1.000 pessoas lá. There were over 1,000 people there. Okay? Então, esse over é nesse sentido. E por último, nós temos o by, tá? O by. Então, vamos ver quando a gente usa o by. Pode ser utilizado em diversas situações. Ele pode não ter tradução ou ter as traduções seguintes. Ele pode significar perto, não? Então, como eu vou falar assim, eu moro perto da praia. I live by the beach, ok? A gente pode falar ao lado também. Então, esse perto da praia pode se tornar ao lado. I live by the beach também. Eu posso dizer by the beach para dizer que eu moro ao lado da praia. Ou por, pelo, referente a meios de transporte. E também para autoria. Então, quando a gente usa um meio de transporte, a gente usa essa preposição. Eu vou de carro. I'll go by car. Eu viajei de avião. I traveled by plane. Então, esse de referente ao meio de transporte utilizado, a gente usa o by. Muito bem. E a outra maneira é para a gente indicar, né, autoria. Então, muitas vezes você vai ver assim uma música e aí tá escrito by fulano de tal. Então, esse by é no sentido de ser que foi feito por tal pessoa. Isso também não precisa ser só para música, poema, enfim, essas coisas. Você pode falar assim, foi consertado pelo fulano. Então, a gente pode usar o by também. It was fixed by the mechanic, né? Foi consertado pelo mecânico. Então, by foi autoria do mecânico, o conserto de tal coisa. Então, a gente usa by nesse sentido também. Eu tenho 2 exemplos aqui. He lives by my house, né? Ele mora perto da minha casa, ele mora do lado da minha casa. E o número 2 é That movie was directed by Steven Spielberg. Aquele filme foi dirigido pelo Steven Spielberg, né? Então, foi por ele, da autoria, indicar quem fez tal coisa. Alright? Muito bem. Aqui na aula 33, class number 33, a gente viu que não existe nenhum sufixo em inglês ou prefixo ou nenhuma palavra que seja adicionada a outra palavra para indicar um aumentativo ou um diminutivo.
Porque aqui em português a gente usa, né? Pequenininho, grandão. Em inglês não tem isso. A gente vai ter que colocar algumas palavrinhas antes do que a gente está querendo dar o aumentativo ou o diminutivo. Então, eu tenho primeiro aqui, a gente vai dar o exemplo para um caso de aumentativo. Example: they carried a big box. Ou they carried a huge box. Então, eles carregavam uma caixona, ou eles carregavam uma caixa grande. O segundo exemplo já usou huge, que significa enorme. Então, eles carregavam uma caixa enorme. They carried a huge box. Para o diminutivo, a gente usa esses aqui, ó. Small, tiny ou little, tá? E a gente pode usar tiny little quando a gente quer dizer bem pequenininho. Então, a gente quer dar ênfase que é muito pequenininho, a gente usa o tiny little. O exemplo que eu tenho aqui é there is a little problem. Então, tem um probleminha, tem um pequeno problema, tá bom? E quando a gente está falando de pessoa, a gente vai usar o small, tá? Então, ela tem um filhinho em casa. She has a small child at home, ok? Perfeito. Class number 34, slide number 10. Então, no slide 10, nós temos a matéria da aula 34, que são as tag questions. Então, tag questions é bem simples, gente. É aquela pergunta que você faz depois de dar uma afirmação, que o intuito dela é só confirmar aquilo que você falou. Então, tá dizendo aqui, ó, são perguntas feitas ao final de uma afirmação para confirmar e garantir o entendimento da mesma. Toda tag question é feita da maneira oposta à declaração. Se a declaração for afirmativa, a tag question será negativa e vice-versa. Então, a tag question aqui nessas frases que vocês vão ver no exemplo, elas são todas aquelas palavrinhas que vêm depois da vírgula. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui é she's a good doctor. Eu tô confirmando, ela é uma boa médica. Mas eu quero confirmar mesmo. Isn't she? Não tenho toda certeza. Então, ela é uma boa médica, não é? Né? She's a good doctor, isn't she? O próximo que nós temos é this is not true, is it? Isso não é verdade, é? Então, depois de eu fazer uma afirmação, eu vou confirmar. E você viu que na primeira frase eu tô dizendo uma frase afirmativa. She is a good doctor. A tag question tem que ser negativa. Na segunda frase eu tô dizendo uma frase negativa. A tag question tem que ser afirmativa, tá bom? Então é sempre o contrário. O próximo que eu tenho aqui é usando um verbo, um auxiliar no futuro, né? Um verbo já no futuro. They will pay us back. One day, eles irão nos pagar de volta, não vão? Então, eu usei o auxiliar para dar a informação, né? E para fazer a tag question, eu tenho que usar o mesmo auxiliar, só que ao contrário, né? Então, ali estava na afirmativa, a tag question vai ser na negativa. You work here, don't you? Você trabalha aqui, não trabalha? Né? Então, you work here, don't you? Né? Primeiro a afirmação e depois a negação. You can't help me, can you? Você não pode me ajudar, pode? Então aqui já é o contrário, né? Eu disse negativo e depois eu fui fazer a tag question da forma afirmativa. Você não pode me ajudar, pode? You cannot help me, can you? E o último é he moved to England, didn't he? Então é uma frase no passado, por isso que aqui a tag question tá com auxiliar para pergunta no passado. E negativo, né? Porque a primeira parte era afirmativa. He moved to England, didn't he? Ele mudou para Inglaterra, não mudou? Então é só para você confirmar a informação que você deu, tá? Então se você não tem muita certeza, se você quer confirmar, se você quer, né, entender completamente, aí você usa as tag questions. Em português, esse tipo de pergunta existe, mas não tem um nome para elas. Em inglês, elas se chamam tag questions. Tag é etiqueta, tá? Só se vocês ficarem curiosos, mas não tem nada a ver, né? Perguntas etiqueta. Ok, muito bem. A gente aprendeu vários adjetivos, né, durante as últimas aulas e eu fiz um mix, né, dos mais importantes que a gente aprendeu nessas duas aulas, na aula 28 e na aula 29. Então, a gente tem aqui os adjetivos de personalidade, né,
e os adjetivos de emoção. Então eu vou ler só em inglês, tá? Para vocês lembrarem a pronúncia e aí vocês só acompanham a tradução aí de casa, ok? Então vamos lá, nós temos adorable, confident, easygoing, friendly, generous, honest, kind, quiet, sensible, ambitious, coward, jealous, naive, selfish, sensitive, shy, spoiled, stubborn. Agora os adjetivos de emoção: guilty, glad, annoyed, bored, miserable, thrilled, proud, embarrassed, devastated, in love, lonely, excited, ashamed, disappointed, exhausted, nervous, amazed e overwhelmed. Ok? E finalmente chegamos ao último slide da aula, uma listinha dos verbos irregulares que a gente aprendeu, os que a gente aprendeu desde a aula 28 até a aula 34. A gente salvou alguns aqui, os principais, tá bom? Então vocês têm aqui o verbo to buy, to get, to give, to have, see, run, fall, catch, sleep, drink, sell e choose. Então buy fica bought no passado, get fica got, give, gave, have, had, see, saw, run, ran, fall, fell, catch, caught, sleep, slept, drink, drank, sell, sold e choose, chose. Alright? Então, muito bem, gente. É bem longa, né, essa aula. Se não der tempo da gente terminar a nossa revisão em uma aula só, a gente faz em duas. O importante é você aprender e você conseguir absorver tudo que você aprendeu nessas últimas aulas, ok? Então, qualquer dúvida, anotem no caderno. A gente se fala na aula. Um beijo e até lá!